Você vai assistir a seguir, na TV Cidade Manaus, mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Olá, sou o professor Erlisson Gabriel e está começando mais um Aprovado na TV. Aqui nós discutimos temas importantes, aprendemos técnicas de ensino inovadoras, trazemos informações pertinentes. Tudo para que você que nos acompanha tenha mais e mais ferramentas para garantir a sua tão sonhada aprovação. Bem, vamos começar falando dos concursos abertos no Amazonas. Primeiro, vamos lembrá-los que o concurso da Prefeitura de Taquatiara, mencionado no programa anterior, estará aberto para inscrição no período de 16 a 30 de março. As taxas de inscrição são de R$ 30 nível fundamental e R$ 50 nível médio. As inscrições poderão ser feitas no endereço eletrônico www.concursocopec.com.br. O segundo concurso é o concurso da Prefeitura de São Paulo de Olivença, no estado do Amazonas. A Prefeitura de São Paulo de Olivença divulgou o edital de número 02/2015, referente à realização do concurso público, através do qual pretende preencher 623 vagas e ainda formar cadastro reserva em várias funções municipais. O concurso dará oportunidade para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 788 e R$ 2.121 por carga horária de 20 ou 30 horas semanais. O concurso será organizado e coordenado pelo Instituto Mercabá e o edital reserva 5% das vagas para candidatos com necessidades especiais. Para candidatos de nível fundamental incompleto, as oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, merendeira e vigia. Quem possui o ensino médio completo pode tentar vagas de assistente administrativo e professor nível médio indígena. Já para candidatos graduados, as chances são para nutricionista, pedagogo, professor de 1º ao 5º ano, professor de espanhol, professor de artes, professor de educação física, professor de história, professor de geografia, professor de matemática, professor de língua portuguesa. As inscrições deverão ser realizadas via endereço eletrônico www.institutomercabá.com.br. O período das inscrições vai de 12 de março até o dia 12 de abril de 2015. A taxa de inscrição será de R$ 40, 50 ou R$ 70. Bem, daqui a pouco estaremos de volta com mais informações aqui, no Aprovado na TV. Mais um espaço para você interagir. De volta aqui no Aprovado na TV. E é hora da participação do nosso telespectador. Vamos tirar as dúvidas de quem mandou vídeos pela internet. É muito importante a sua participação neste momento. Vamos ver quem foi que mandou a primeira pergunta. Bem, quem nos enviou a primeira pergunta foi o Antônio de Manaus. Oi, professor Gabriel, meu nome é Antônio, eu sou de Manaus. Eu queria saber, eu reprovei o primeiro ano passado, aí eu fiz a prova do PSC. Teria condições de eu fazer de novo ou se eu perdi o processo todo? Bem, Antônio,
Todos os alunos do ensino médio matriculados em escolas credenciadas pelo Conselho Estadual de Educação podem se inscrever. Os que forem reprovados serão automaticamente excluídos do processo seletivo contínuo, o PSC, exceto os da primeira série. Então, no seu caso, pode fazer a inscrição no PSC e fazer a primeira etapa novamente. Agora, vamos para a próxima pergunta. E quem enviou o vídeo foi Rafaela. Oi, Gabriel. Meu nome é Rafaela Pinheiro. Eu queria saber, porque eu quero fazer engenharia civil e passar pelo PSC. Eu queria saber quantos candidatos concorrem a uma vaga. Bem, Rafaela, segundo os dados oficiais da própria Comissão Permanente de Concursos, que cuida do processo seletivo contínuo da UFAM, em 2014, para o curso de Engenharia Civil, diurno, ampla concorrência, tivemos 343 inscritos para 21 vagas. Ou seja, a concorrência foi de 16,33 candidatos por vaga. Prepare-se para enfrentar uma concorrência acima de 18 por vaga, por precaução. Agora, teremos a última pergunta de hoje. E quem enviou essa pergunta foi Rayandra. Olá, Gabriel. Meu nome é Rayandra, daqui de Manaus. Eu gostaria que você me tirasse uma dúvida. Que eu vou fazer concurso da SSP aqui em Manaus, que é organizado pela FGV. Eu gostaria de saber como é que a prova é da FGV. Bem, Rayandra, as provas da Fundação Getúlio Vargas são de múltipla escolha, com nível médio a difícil, organizadas por disciplina. As questões são heterogêneas e um tanto complexas, mas bem elaboradas. Uma característica das provas de direito é que a FGV costuma cobrar a letra da lei. No sistema de correção, cada questão certa corresponde a 1 ponto. Erros não anulam acertos. Durante sua preparação, é muito importante fazer simulados, com questões que já caíram nos concursos anteriores dessa banca. Bem, obrigado pela sua participação e boa sorte. Estamos torcendo por você. Bom, vamos para um rápido intervalo. E na volta, uma entrevista muito bacana com o professor Alex Butel, professor de Geografia. Voltamos já. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Olá, estamos de volta no Aprovado na TV. Nos dias de hoje, a busca pelo conhecimento tem aumentado cada vez mais. Fica muito claro que a independência financeira vem através de boa qualificação acadêmica. Por isso, trouxemos aqui hoje o professor Alex Butel para esclarecer um pouco sobre a geografia nos processos seletivos. Seja bem-vindo, professor. Sinta-se em casa aqui no Aprovado na TV. Obrigado, professor Gabriel. Eu gostaria de agradecer pelo convite e falar que é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Bem, professor, durante muito tempo, a geografia foi vista como uma matéria decorativa e, às vezes, taxada, inclusive, como matéria menos importante. Na sua opinião, nos dias de hoje, o que mudou? Olha, professor Gabriel, eu acredito que a geografia já passou por essa fase de ser vista como uma matéria decorativa, né? Os alunos atualmente estão começando a entender que eles precisam bastante estudar a ciência geográfica, assim como as outras ciências, como a própria história, que também era taxada dessa forma, né? Uma vez que a geografia acaba fazendo parte
do cotidiano das pessoas. E eles estão vendo que precisam sempre estar lendo e além disso, cada vez mais a geografia vem fazendo parte no vestibular de uma forma muito mais concisa, muito mais difícil. E o aluno sabe que ele não pode mais depender tanto das ciências exatas e das biológicas, né? Ele já sabe que ele precisa igualmente das ciências humanas. Esse é um ponto interessante, inclusive, professor, porque no passado era muito comum que os pais não permitiam que os seus filhos reprovassem na matéria de geografia, né? E tudo bem, reprovar em matemática, em português, mas em geografia não. Eu acho que geografia tem que passar, é obrigação, é uma matéria decorativa. Isso é bom, porque nos leva a pensar como as coisas estão realmente mudando, né? E hoje a geografia acaba sendo muito mais importante, inclusive para que ele consiga se sair melhor em vários processos seletivos. Muitos temas de redação, inclusive, em diversos desses processos seletivos, abordam questões discutidas na geografia. E aí eu gostaria de perguntar do professor de que forma um aluno pode ter mais êxito estudando a matéria para sair bem na redação. Essa questão é fácil de responder. O aluno precisa entender que ele precisa ler muito, tirar um tempo do dia, né, para pegar o livro, não apenas de geografia, né, mas de modo geral, conseguir ler bastante e, consequentemente, ele vai ter êxito em qualquer tema da redação. E geralmente, o que a gente está vendo nos vestibulares? Que os temas das redações estão muito voltados para a ciência geográfica, uma vez que abordam o cotidiano das pessoas, uma vez que abordam problemas ambientais, problemas sociais, problemas que a gente fala na geografia que são socioespaciais. E com a leitura densa, pesada, pelo menos aí 2 horas, 3 horas diária, eu acredito que o aluno possa estar fazendo aí uma excelente redação. Isso é importante, nós vamos lembrar, né, em 2013 o tema da redação foi a questão da migração, né? E esse é um tema bastante geográfico, inclusive muitas pessoas não adivinharam aquele, que vai acontecer, a redação foi sobre geografia, e isso foi importante para reafirmar, né, o quanto é importante estudar essa matéria para se dar bem na redação. Bem, professor, como a geografia é cobrada em vestibulares e em muitos concursos, eu gostaria de perguntar se existe alguma diferença entre estudar geografia para um vestibular e a geografia para um concurso público. Certo. A geografia que é cobrada no vestibular, é claro que a gente tem que levar em consideração que muitos vestibulares levam em consideração todo o ensino médio. Então, eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Para o primeiro ano, o que acaba se destacando, né, nessa cobrança da ciência geográfica no vestibular? São os problemas ambientais e a parte física da geografia, que envolve o solo, o relevo, a vegetação e o clima, né? Por outro lado, tem-se uma ênfase muito grande nessa primeira etapa na questão da cartografia. Cobra-se muito a questão dos sistemas de coordenada geográfica e principalmente dos fusos horários. Então, para o pessoal que está no primeiro ano, tem que acabar baseando principalmente a sua análise na parte da cartografia, que é muito importante, né? No segundo ano, a gente vai ter temas muito amplos. São poucos temas, mas que ainda assim são muito amplos, né? Eu tenho aí, para o segundo ano, população brasileira, população mundial, eu tenho industrialização brasileira, eu tenho fontes de energia, que são temas que são cobrados bastante, tanto na questão da redação, como no próprio vestibular. E no terceiro ano a gente vai ter uma parte da geografia que é bem mais geral. A gente vai estar falando dos conflitos mundiais, a gente vai estar falando dos problemas de urbanização que vem acontecendo no mundo, a gente vai estar falando, além disso, dos problemas de transporte. Então, no vestibular, o enfoque é esses temas principais que são cobrados do primeiro ao terceiro ano do ensino médio.
o foco no concurso é relativo. Por quê? No concurso a gente tem geralmente questões voltadas especificamente para o estado que está acontecendo o concurso. Então, se o concurso é do estado do Amazonas, eu vou ter temas relativos à geografia do Brasil e à geografia especificamente do estado do Amazonas. Então, são preparações diferentes, mas que de modo geral a gente pode falar que abordam os mesmos temas. É importante salientar para quem está nos acompanhando agora, o professor deu uma explicação aqui maravilhosa, professor, sobre desde o primeiro ano até um concurso público, o que você deve focar e por onde deve começar o seu estudo. Então, basicamente, ele direcionou um pouco sobre por onde atacar. E aí eu gostaria de perguntar, professor, inclusive, para esse que estuda sozinho, tem uma maneira dele estudar essa geografia que ele consiga aprender melhor, tirar um pouco das dúvidas dele, talvez seja um pouco mais de organização, não sei. Tem alguma dica em especial para aquele que quer estudar geografia agora e está sozinho em casa e está estudando? Estudar sozinho é sempre difícil. Você precisa fazer o seu horário, você precisa ter força de vontade para querer aquilo. É claro que você estudar em grupo acaba se tornando uma tarefa mais fácil, de melhor compreensão do que a gente está falando, né? Mas nem todo mundo tem a condição de pagar um curso particular ou uma aula particular, né? E aí acaba tendo que voltar para estudar sozinho, né? Dica para quem vai estudar sozinho: tem que ler bastante, tira uma hora do dia para focar naquilo, principalmente para as ciências humanas, história e geografia, que hoje são muito importantes, né? Principalmente para um curso que acaba sendo muito procurado, né? Aqui, pensando no nosso estado, que é o curso de Direito, né, da Universidade do Estado do Amazonas, por exemplo, a gente tem aí que ter a parte das ciências humanas muito forte, né, para conseguir a aprovação. Então, tem que focar, ler bastante, não apenas decorar as coisas, mas a gente tem que tentar entender o que o livro está falando e entender o processo. Ok. Então, para finalizar, professor, digamos que amanhã, meu telespectador vai fazer uma prova, e nessa prova ele terá aí 10 questões de geografia. Digamos, por uma hipótese. O que o senhor aconselharia que ele estudasse hoje? Hoje, com certeza, a parte dos problemas ambientais brasileiros e aí que envolve também um pouquinho, tem que lembrar que a geografia é uma ciência que estuda a relação entre a sociedade e a natureza. Então, a gente está falando de problemas ambientais, mas tem toda uma parte social voltada por trás, né? E aí a gente tem que focar nos problemas ambientais, mas dando uma olhada em tudo o que está acontecendo, o processo de urbanização da população, né? Tudo o que está acontecendo no âmbito da cidade e do campo, tudo isso provavelmente vai cair na prova de amanhã. Bem, é importante para você que acompanhou essa entrevista, foque nas coisas que o professor nos aconselhou e que possamos ter bons resultados a partir desse estudo. Então, professor, eu gostaria de agradecê-lo pela sua participação aqui conosco. Realmente é uma honra tê-lo aqui, esclareceu muito das dúvidas do nosso telespectador. Esperamos contar com sua participação mais vezes, tá? Então sinta-se sempre à vontade para voltar ao Aprovado na TV. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e vou estar esperando um novo convite para voltar. Valeu. Bem, vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco o agente Chute vai dar dicas importantíssimas. Voltamos já. Mais um espaço para você interagir.
Olá, estamos de volta no Aprovado na TV. E agora chegou aquela hora esperada por você. A hora das dicas, dos macetes. Com vocês, Agente Chute. Valeu, meu professor. Mas calma, que agora o assunto é comigo. Olá, vocês que estão em busca da vaga na universidade ou querem ingressar naquele concurso, hoje você vai aprender a técnica da alternativa do politicamente correto. Quase todos os concursos têm como corretos itens politicamente corretos, que atendem aos princípios socialmente aceitos e ao bom senso. As instituições que realizam concursos muitas vezes tentam passar os valores das empresas que vão contratar, talvez fazendo a propaganda delas. Isso acontece muitas vezes de forma muito sutil, como aquela fofoquinha básica que você faz de vez em quando. Vamos ao nosso exemplo? Vamos lá. Ao fazer a seleção de pessoas para trabalhar em uma empresa, qual das alternativas corretas é a de melhor redação? A. Selecionamos pessoas de boa aparência e jovens. B. Selecionamos pessoas de cor branca e católicas. C. Selecionamos pessoas de sexo masculino e feminino com bons antecedentes. D. Selecionamos pessoas com interesse em trabalhar e progredir de forma contínua para fazer parte do nosso grupo de trabalho. E é nenhuma das anteriores. Vejam, facilmente identificamos que a única resposta que está sem discriminação quanto à cor, à raça, ao credo, à opção sexual, à idade ou à aparência física é a letra D. Logo, é a mais politicamente correta. Bom, senhores, agora vamos resolver uma questão oficial aplicando a técnica hoje ensinada. O concurso da Caixa Econômica Federal, feito pela Sesgran-Rio em maio de 2008, questão de número 26, a respeito das normas de conduta ética que pautam as atividades exercidas pelos empregados e dirigentes da Caixa, pode-se afirmar que 1. As situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho devem ser eliminadas. 2. Os fornecedores habituais da Caixa devem ter prioridade de contratação quando da demanda por novos serviços. 3. No exercício profissional, os interesses da Caixa têm prioridade sobre os interesses pessoais de seus empregados e dirigentes. 4. Não se admite qualquer espécie de preconceito, seja este relacionado à origem, raça, cor, idade, religião, credo ou classe social. Então podemos afirmar que estão corretas as afirmativas A. 1 e 3 apenas, B. 2 e 4 apenas, C. 1, 2 e 4 apenas, D. 1, 3 e 4 apenas, E. 1, 2, 3 e 4. É isso aí. Se você ficar atento aos textos politicamente corretos, nas alternativas, ficará mais fácil acertar cada vez mais questões. Ok? Bom, próxima semana eu estarei de novo aqui com você, pois o meu objetivo é ver você aprovado, cumprindo a sua missão, e eu estarei aqui para ajudar você. Bom, pessoal, vocês tiveram a oportunidade de aprender um pouco com a Agente Chute. E o programa, infelizmente, fica por aqui. Mas na semana que vem temos muito mais informações para ajudar você na sua preparação. Te aguardo na semana que vem. Até a próxima.